E Sérgio Pérez vence o Grande Prêmio de Singapura. Porém, até o momento da gravação desse vídeo, não sabemos se ele vai ou não ficar com essa vitória, pois ele está sendo investigado por ter infringido uma regra do safety car. Uma regra que fala de uma distância que ele precisa deixar do safety car e essa distância não foi respeitada. É uma pena, temos isso na Fórmula 1, maior categoria do automobilismo, um piloto vencer e ter que esperar para saber se ele venceu ou não. Isso aí para mim tinha que ser investigado na hora da corrida e não após a corrida. Mas bem, tivemos no Grande Prêmio de Singapura uma forte chuva antes da corrida começar. Por causa disso, a corrida foi atrasada em 1 hora e 5 minutos. Os pilotos na largada tiveram que ir com os pneus intermediários e ficaram boa parte da corrida com esses pneus intermediários. Tanto que a corrida demorou tanto que ela não acabou pela quantidade de voltas, e sim por questão de tempo. Na largada, Sérgio Pérez largou super bem, assumiu a posição, assumiu a liderança que estava com o Charles Leclerc. Leclerc aumentando a sua estatística aí de conseguir a pole e não vencer. Se não me engano, essa é a 7ª corrida que Leclerc faz a pole, mas não vence a corrida. Ou por erro dele, ou por erro da Ferrari, ou por ser ultrapassado do jeito que foi hoje. Vimos também o Max Verstappen, que estava largando na 8ª posição, caindo para a 12ª posição, mas depois ele foi recuperando algumas posições. Quando foi na volta 7 para a volta 8, vimos o Latifi aprontando mais uma dele. Ele acabou fechando o Guanyu Zhou, quebrou a suspensão do piloto chinês, acabou quebrando a suspensão do carro dele, só que ele foi para os boxes e o Guanyu Zhou precisou abandonar a corrida, parou o carro ali na pista e tivemos um safety car. Com o fim do safety car, vimos o Max Verstappen ultrapassando o Vettel e vimos também depois ele ultrapassando o Pierre Gasly, assumindo a 7ª posição. Lá na frente tínhamos o Sérgio Pérez em primeiro, Charles Leclerc em segundo, Carlos Sainz em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Depois vimos o Max Verstappen perseguiu o Alonso por várias voltas, até que na volta 22 Alonso tem um problema no motor da Alpine, o motor dele simplesmente apagou, ele precisou abandonar a corrida e tivemos o virtual safety car. Nesse momento, a pista tinha alguns trechos que estava seco, mas outras partes ainda estavam molhadas, e o George Russell foi para os boxes, sendo o primeiro a usar os pneus médios, pneus slick, pneus para pista seca, e depois que ele saiu dos boxes, ele quase bateu a sua Mercedes, mas continuou com os pneus médios. Com o fim do virtual safety car, vimos o Sérgio Pérez abrindo 3 segundos do Leclerc e vimos o Hamilton perseguindo o Carlos Sainz. Na volta 26 tivemos outro virtual safety car, o Alex Albon bateu no muro, acabou perdendo o bico do seu carro, ele conseguiu sair, foi para os boxes, mas precisou abandonar a corrida e a direção de provas precisava que alguém tirasse ali o bico do carro do Alex Albon, que estava parado no muro. Depois tivemos o fim do virtual safety car e na volta 28 tivemos outro virtual safety car. Esteban Ocon teve problemas na sua Alpine, vimos o motor saindo fumaça e ele precisou parar ali na parte de área de escape e por causa disso tivemos um virtual safety car, mais um carro da Alpine abandonando a corrida. Essa corrida de hoje foi horrível para a equipe Alpine, que teve seus 2 pilotos abandonando e ainda viu a McLaren chegar na 4ª e na 5ª posição com Lando Norris e com Daniel Ricciardo, mas daqui a pouquinho vamos mostrar a classificação para vocês. Com o fim do virtual safety car, que foi mais ou menos na volta 31, vimos o Lewis Hamilton, que já estava ali pressionando o Carlos Sainz, pressionou tanto o Carlos Sainz que teve um momento ele perdeu o ponto de frenagem, acabou batendo no muro, danificou a asa dianteira do carro dele, ele conseguiu voltar para a pista, voltou para a pista na frente do Max Verstappen e como a pista já estava secando, na volta 35 vimos o Leclerc indo para os boxes, colocar pneus médios, depois Lewis Hamilton também foi para os boxes para trocar a asa e também colocar pneus médios e também vimos o Sérgio Pérez, o Sainz e o Max Verstappen indo para os boxes. Nesse momento, Tsunoda, que estava com os pneus médios, ele acabou perdendo o ponto de frenagem e bateu forte no muro, precisando abandonar a corrida. Com isso tivemos mais um safety car. Mas esse safety car foi um pouco mais demorado, porque a direção de provas precisava corrigir o muro que foi danificado, o soft wall que foi danificado, e foi nesse momento que estão informando que o Sérgio Pérez não respeitou a distância que ele precisaria ficar do safety car. Até o momento, não sabemos qual vai ser o tipo de punição que ele vai tomar. Vimos a Red Bull avisar para ele para poder abrir 5 segundos de vantagem para o Charles Leclerc, que estava em segundo, porque se ele tomasse uma punição de 5 segundos, ele ainda manteria a primeira posição da corrida.
E também, nesse momento, foi mostrado que a corrida iria terminar por questão de tempo e não pela quantidade de voltas. Com o fim do safety car, Max Verstappen, que estava na 5ª posição, acabou passando reto na curva ao tentar ultrapassar o Lando Norris. Ele foi para a área de escape, não bateu, conseguiu voltar para a pista, mas danificou os pneus médios dele, precisou ir para os boxes, colocar novos pneus macios. Ele voltou na última posição. Vimos também George Russell se chocando com o Mick Schumacher. Os dois pilotos acabaram tendo seus pneus furados. E vimos o Charles Leclerc pressionando o Sérgio Pérez. Quando faltava 28 minutos para encerrar a corrida, foi até liberado o DRS. Leclerc pressionou o Sérgio Pérez, mas Sérgio Pérez conseguiu manter a calma, não errou. Enquanto isso, vimos o Charles Leclerc fazendo alguns erros devido à parte do circuito que ainda estava molhado. Quando faltava 8 minutos para encerrar a corrida, vimos o Max Verstappen se recuperando, depois de ter ido para os boxes colocado pneus macios. Ele já estava na 9ª posição, já estava chegando ali no Lewis Hamilton, e vimos até um trenzinho de campeões da Fórmula 1. Tínhamos o Sebastian Vettel na 7ª posição, Lewis Hamilton na 8ª posição e Max Verstappen na 9ª posição. Só que faltando 2 minutos para encerrar a corrida, Lewis Hamilton tentou ultrapassar o Sebastian Vettel ali, mas acabou errando. Ele acabou abrindo espaço para que o Max Verstappen ultrapassasse ele, e na última volta, Max Verstappen ainda conseguiu ultrapassar o Sebastian Vettel, terminando a corrida na 7ª posição. E com menos de 1 minuto para encerrar a corrida, Sérgio Pérez já estava com mais de 5 segundos na frente do Charles Leclerc e terminou o Grande Prêmio de Singapura com 7,5 segundos na frente do Charles Leclerc. Então, se Sérgio Pérez tomar apenas uma punição de 5 segundos, Pérez mantém a sua vitória. Vamos ver se a direção de provas não vai dar alguma outra punição para o piloto mexicano. Então, já vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final dessa corrida. Tivemos Max Verstappen em primeiro, Charles Leclerc em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Lando Norris em quarto, Daniel Ricciardo em quinto, Lance Stroll em sexto, Max Verstappen em sétimo, Sebastian Vettel em oitavo, Lewis Hamilton em nono e Pierre Gasly em décimo. E no Mundial de Pilotos está assim: Max Verstappen na frente com 341 pontos, Charles Leclerc em segundo com 237, Sérgio Pérez em terceiro com 235. Ainda temos o George Russell em quarto com 203 e Carlos Sainz em quinto com 202. Bom, meus amigos, assim que tivermos o resultado sobre a investigação do Sérgio Pérez, vou trazer para vocês ou um novo vídeo, ou vou deixar aqui nos comentários, ou eu já posso ter deixado um texto para vocês aí na tela. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desta vitória do Sérgio Pérez? Curtiram essa corrida? Deixe sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!